Fala galera Power! Esse é o programa Seja Power, onde a gente discute temas relevantes que te ajudam a ser um profissional valorizado e de destaque com o Power BI. Eu sou Renato Lira, um planilheiro apaixonado pelas linguagens M e DAX. E hoje nós vamos falar sobre que o Power BI ele é muito, mas muito mais poderoso do que o relatório, dashboard ou painel que você vê por aí. Então, por que as pessoas confundem que o Power BI é apenas a camada do relatório? Pois é a camada que todo mundo vê, quer seja você consumidor, que faz parte da maior parte das pessoas, ou mesmo o foco inicial da maioria dos cursos está em construir um relatório bonito e atrativo. Porém, se você vê aqui o quadro da Gartner, né, que é uma consultoria que compara todas as soluções de Business Intelligence e desde sempre a Microsoft está no quadrante dos líderes, que quadrante seria esse? É aquele no eixo Y, que tem a maior facilidade de execução, ou seja, em todas você tem que aprender algo para poder aplicar, porém a energia de ativação, ou seja, a dificuldade para você implementar as coisas na Microsoft tende a ser um pouco reduzida, ou seja, você consegue executar mais com menos. Já no eixo X, a gente vê quão completa é a visão. Ou seja, Business Intelligence é um conceito muito pouco bem definido, onde você pode aplicar para mastigar um grande volume de dados, que foi a causa raiz de todos os suplementos aqui da Microsoft, porém você também pode usar para fazer um bem bolado de compilar dados de múltiplas fontes e simplesmente em um local único você apresentar um apanhado operacional. Inclusive, no começo da minha jornada do Power BI, como eu não tinha muitos dados para trabalhar, eu fiz justamente isso. Peguei dados de 6 ou 7 fontes diferentes e compilei em uma visão única e trouxe um ganho operacional absurdo. Então, esse quadrante de quão mais fácil é você implementar uma solução e quão completo, ou seja, em todos os cenários que você consegue usar, você de fato consegue usar determinada ferramenta, a Microsoft, através dos suplementos do Excel e do próprio Power BI, ela está nesse quadrante de líderes há muitos anos, mais de uma década, e sempre destacado como o melhor de todos. Porém, se você vê, o segundo colocado seria o Tableau, que foi recentemente adquirido pela Salesforce. Se você vê apenas a camada de relatório do Tableau com a camada de relatório do Power BI, eu não sou especialista no Tableau, mas mesmo o pessoal que é fanático pelos produtos da Microsoft reconhecem que a parte de visualização do Tableau é mais avançada do que o da Microsoft. Opa, espera aí. Muita gente pensa que Power BI é apenas a camada de relatório. Camada de relatório por camada de relatório, a gente sabe que o Tableau tem uma certa vantagem em relação à da Microsoft. Por que que a Microsoft é a líder destacada de mercado? A Microsoft é líder destacada de mercado, pois ela não é uma ferramenta focada no relatório. Ela é uma ferramenta focada no modelo. E é isso que esse vídeo aqui tenta representar para vocês. Então, se você apertar, por exemplo, Ctrl Shift ESC, você abre o gerenciador de tarefas. No gerenciador de tarefas, com uma instância do Power BI aberto, a gente consegue ver que, ao mesmo tempo em que a gente tem a parte do WebView, que seriam os componentes responsáveis pela visualização, a gente tem a parte do Mashup Evaluation Container, que seria a componente responsável pelo ETL, pelo Power Query, e a gente também vê esse SQL Server Analysis Services. Eu estou com o Power BI Desktop aberto e por debaixo dos panos eu tenho esses três componentes rodando. Então, a parte do modelo do Power BI é esse SQL Server Analysis Services, que por uma questão de histórico, ele continua sendo o motor de cálculo, onde toda a modelagem semântica com tabelas de fato e dimensão, relacionamentos e as temidas medidas DAX, que se você não aprendeu DAX de uma forma correta, de fato,
ela é uma caixa preta, você não entende e, consequentemente, você teme essa linguagem tão maravilhosa. Porém, se você aprendeu DAX da maneira correta, visual e robusta para todos os cenários, você não tem o que temer. Então, o DAX ele fica dentro da modelagem junto da instância do Analysis Services. Então, Renato, qual que é a diferença em uma ferramenta focada no modelo versus uma ferramenta focada no relatório? Por exemplo, o Excel. O Excel é uma ferramenta focada no modelo. Muitas vezes, a pessoa que modela o Excel, ela realiza cálculos em cima da própria interface com que você quer mostrar a determinada visualização. Regra geral, com os meses na coluna e as categorias bem determinadas em cada linha. Qual que é o problema disso? A cada dado novo, você tem que praticamente pegar o arquivo do Excel, que ele tem tudo junto e misturado, fazer uma cópia, adicionar os dados novos e daí compartilhar as novas análises. O Power BI ele é utilizado muitas vezes dessa forma por quem está acostumado com esse modus de trabalhar do Excel, tá? Porém, se você separar a componente de modelagem da componente de relatório, você tem dois artefatos, dois componentes totalmente distintos que podem ser organizados e mantidos até por pessoas diferentes. Um modelo é capaz de alimentar múltiplas análises. Então, se eu tiver um modelo bem determinado, com expressões DAX bem construídas, eu posso pegar uma pessoa do setor A e outra pessoa do setor B e cada uma fazer o seu relatório do jeito que bem entender em cima desse mesmo modelo. Quer seja em itens visuais, como o fundo vai ser escuro ou o fundo vai ser claro, ou mesmo em termos de poder analítico e tipo de análises que são relevantes para um setor de compras versus para um setor operacional, por exemplo. Mas qual que seria o maior benefício dessa ferramenta focada no modelo? É a fonte única da verdade. Se lembra do exemplo que eu acabei de dar? Duas pessoas de dois setores utilizam os mesmos dados para fazer as suas visualizações. Se eu não tivesse um modelo, se eu não tivesse a capacidade de ter um modelo único, essas duas pessoas criariam o seu próprio modelo e eventualmente poderiam chegar a conclusões diferentes. A gente sabe que em cálculos mais complexos existem particularidades que a gente pode fazer que estão fora do nosso controle. Na minha experiência, eu percebo que boa parte das discussões ou das divergências que a gente tem, o problema não está na conclusão que uma pessoa chegou ou que a outra pessoa chegou, está nas premissas que embasam essas conclusões. Por exemplo, é muito comum da gente chegar em um valor em dólar e ter duas pessoas com valores diferentes. Por quê? Porque um usou, por exemplo, o dólar de PETAX, que é um dólar oficial divulgado entre 1 e 1h30 da tarde pelo Banco Central em todo o dia útil, e uma outra pessoa pode ter usado o dólar de fechamento. Isso por si só pode levar a um valor diferente entre as duas pessoas, tá? Então, para evitar esse tipo de coisa, é recomendado que análises sejam centralizadas na pessoa de direito, ou seja, na pessoa responsável por aquele domínio da informação, que seria, no caso, a responsável por criar esse modelo único. E, com base nesse modelo único, onde a gente garante que todas as premissas são as mesmas, o dólar é o padronizado pela sua empresa, ou seja, aquele mais relevante, a gente garante que os dois setores vão falar a mesma língua. É a famosa fonte única da verdade. A gente não vai gastar mais tempo e energia batendo o número, pois o número do setor A é X, o número do setor B é Y. Não, o número é o mesmo. Agora, se alguém quiser ver de determinada forma ou de outra, na camada de relatório, cada um cria do jeito que quiser e do jeito que precisar. Mas por que a gente não deve fazer soluções focadas no relatório? É justamente isso, para a gente evitar, primeiro, dados duplicados, tá? Eles acabam consumindo mais recursos de armazenamento de todo o sistema, quer seja da máquina local ou mesmo da rede disponível. Porém, a gente garante que duas pessoas não farão o mesmo tipo de análise.
Imagina, você é uma empresa grande e você tem duas pessoas de setores diferentes fazendo basicamente o mesmo trabalho. Isso é um desperdício de HH e vai contra toda a produtividade que a gente prega nesse meio, que é o veículo que a gente usa é o Power BI. E uma outra vantagem muito boa da gente ter uma ferramenta focada no modelo e não focada no relatório é que, eventualmente, algo de errado ou algo atípico, por exemplo, se eu usava o dólar PTAX e o dólar PTAX deixa de existir, a gente vai ter que fazer a substituição pela próxima cotação de dólar que vai ser o oficial da empresa. Se eu tiver 10 relatórios, eu vou ter que fazer essa alteração em 10 locais diferentes. Já se eu tenho um modelo único que usa isso, eu faço a alteração em um único local, nesse modelo, ou até melhor. Modelos são alimentados por tabelas. No Power BI a gente tem os fluxos de dados. A gente poderia criar um fluxo de dados oficial com as cotações oficiais da empresa e basta corrigir nesse fluxo de dados que a gente tem a correção automática em todos os modelos e, consequentemente, em todos os relatórios. Então, desenhar soluções focadas no modelo, você tem essa possibilidade de escalar, fazer uma vez bem feito para que evite qualquer correção você ter que replicar em múltiplos locais. E já aconteceu com você, já aconteceu comigo, a gente sempre se esquece daquele que o resultado da falta de atualização vem muitas vezes com um efeito retardado que, a depender da seriedade do problema, pode até levar em demissão, certo? Um relatório sem os números corretos deixa pessoas irritadas, porém, um relatório com números errados podem te levar para o olho da rua. E é isso que a gente definitivamente não quer. Beleza, Renato, você me convenceu. Eu tenho que fazer um modelo único e centralizado para alimentar todos os meus relatórios. Não é isso, tá? A gente vê muitos modelos que eu chamo de Frankenstein, que em um mesmo arquivo, um mesmo PBX, a gente tem múltiplos grupos de abas, cada uma focada em determinado setor. Por exemplo, análise operacional, análise de compras, análise de vendas, análise de RH. Claro, alguns indicadores compartilham informações de cada setor, mas existem muitas análises que são estanques. Então, há um erro muito grande em você fez o seu primeiro relatório, você se destacou, você recebeu promoção, elogio, tudo que você tem direito. Mas o que é que você vai ganhar depois? Você vai ganhar uma demanda que é o próximo nível. Fazer aquilo que até então seria o próximo passo desejado pela sua organização. E aí que o nível de dificuldade das coisas começam a aumentar. Você vai ter que precisar um pouquinho mais de conhecimento do DAX ou um pouquinho mais de conhecimento do Power BI Serviço, coisa que foge à alçada de fazer apenas um bom e bonito relatório. Mas, voltando ao foco daqui, eu devo ter um modelo único? De jeito nenhum. O Power BI Serviço, que é a componente onde a Microsoft finalmente cobra pelos seus serviços, ele tem a funcionalidade de você criar apps ou aplicativos, que eu chamo de praça de alimentação. Então você pode ter múltiplos modelos, múltiplos conjuntos de dados, também conhecidos como datasets, e esses datasets, cada um alimenta um conjunto de relatórios. E se você quiser ver relatórios que são alimentados por múltiplos modelos diferentes, nada melhor do que uma aplicação para, em um local único, o consumidor, quer seja seu gerente, seu par, ou mesmo o presidente da empresa, ele em um único endereço, ele consiga ver todas as análises necessárias. Ok, mas eu tenho um único PBX onde eu tenho tudo. Onde eu fiz meu ETL, eu fiz minha modelagem, eu fiz minha visualização e eu publiquei. Como que a gente faz essa separação? E agora a gente vai ver aqui para demonstração de tela. Então, basicamente, eu tenho um modelinho simples, tá? Onde eu tenho uma tabela de fatos. Deixa eu até corrigir aqui com um relacionamento unidirecional, tá?
Relacionamentos bidirecionais devem ser evitados ao máximo, de modo que a gente tenha um modelo estrela padrão com dimensões filtrando uma fato. Vamos dizer que esse é meu relatório onde eu recebi minha promoção. Eu sei que não é, tá, pessoal? Mas como que eu faço a separação? Então, primeiro, eu tenho um arquivo único onde eu tenho o meu modelo, os dados estão armazenados dentro desse próprio PBX e eu tenho a componente de relatório. Eu quero fazer o primeiro passo, que é separar o relatório do resto. E o que é esse resto? É toda a instrução de ETL que carrega dados novos para o meu modelo e todas as definições, por exemplo, com as medidas que foram calculadas. Eu tenho um arquivo aqui que eu vou manter como dataset. Eu criei um outro arquivo exatamente igual que eu chamei de relatório. E esse relatório, a gente tem alguns passos para fazer, tá? Primeiro, a gente tem que deletar, zerar todas as consultas, todas as instruções que existam no Power Query vinculado a esse arquivo. Onde está o Power Query? Página inicial, transformar dados. Se você ver, nem todas essas instruções elas foram carregadas para o meu modelo. Eu tenho um artefatozinho aqui onde eu crio uma função e eu carrego basicamente essas 3 tabelas para o meu modelo. Eu vou selecionar todas, tanto aquelas tabelas que são carregadas, quanto aquelas que não são carregadas, e apertar Delete. E eu vou zerar, limpar por completo esse meu relatório. Após eu fecho e aplico, claramente, como os dados das tabelas oriundas do Power Query elas não vão mais existir, os nossos relatórios vão parar de funcionar. Nesse caso, eu também tenho uma tabela criada fora do Power Query. Foi uma tabela calculada a própria de calendário. E todas as tabelas que restarem, você deleta também. Se tiver mais de uma, um jeito mais fácil de deletar é vir aqui no modelo e você consegue com Shift selecionar todas, botão direito, excluir do modelo. Você vai limpar por completo o seu modelo. Primeiro, você limpou todas as instruções do Power Query, agora a gente vai limpar todas as instruções do nosso modelo. Qual que é o próximo passo? O próximo passo é eu conectar esse relatório não mais a um modelo local dentro desse próprio Power BI Desktop, PBX. Eu quero vincular isso a uma versão do meu conjunto de dados, também conhecido como dataset, diretamente da nuvem. Para isso eu tenho que publicar, né? Então, eu tenho aqui o meu arquivo do dataset, que por acaso ele tem ainda a camada de relatório. Eu venho aqui publicar. Escolho o Workspace. E publiquei. Eu posso abrir o meu arquivo, né, diretamente do Power BI Serviço na nuvem. Ele vai pedir para eu me logar aqui. E eu consumo exatamente o mesmo relatório, porém diretamente da nuvem. Se você for ver o Workspace, o simples fato de eu apertar publicar me criou 2 artefatos, 2 itens diferentes. Quais são esses itens? Seriam o relatório, que muita gente chama de painel, de dashboard por aí, mas se você quiser ser técnico aqui no Power BI, é a camada de visualização, é o relatório. E o conjunto de dados. O que é que eu acabei de fazer? Eu publiquei tudo junto, tanto o conjunto de dados quanto o relatório que ele adquiriu o mesmo nome. Com esse dataset já publicado, e ele possui toda uma semântica que já está compatível com esse outro relatório, o que é que eu posso fazer? Eu posso vir na página inicial, dados, conjuntos de dados do Power BI. O que é que ele vai fazer? Ele vai identificar a partir do seu login todos os conjuntos de dados que você consegue conectar. E você consegue conectar ao dataset produção ANP. Automaticamente, todos os meus visuais voltam a funcionar. E como que eu sei que esses visuais eles não estão mais localmente no meu PBX? Pois aqui embaixo ele diz, conectado em tempo real ao conjunto de dados.
o nome do conjunto de dados e o local, o nome do workspace. Então, qualquer filtro adicional que eu colocar aqui, uma nova consulta vai ser gerada a partir desse relatório para os dados que não estão mais na minha máquina, e sim diretamente na nuvem do Power BI. A única particularidade é que para esse relatório funcionar, você precisa estar na internet. Ao contrário da solução normal, se a internet cair, você continua podendo desenvolver. Mas se lembrem, o Power BI Desktop é uma ferramenta de desenvolvimento. Todo o consumo dos produtos feitos aqui no Power BI devem ser feitos no Power BI Serviço. Então, digamos, eu adicionei esse filtro aqui e eu não quero mais que a cor fique desse jeito. Eu posso vir aqui em exibição e botar aqui um fundo diferente, que fica esse verde escuro e verde claro aqui. Após isso, eu posso publicar. Tá? Tenho que salvar. Vou colocar exatamente no mesmo workspace. Poderia colocar em um workspace diferente, tá? O relatório ele se conecta ao conjunto de dados, ou dataset, que não necessariamente precisam estar no mesmo workspace, a mesma pasta de trabalho lá na nuvem. E ao vir aqui, eu consigo abrir o meu relatório diretamente no meu Power BI Serviço, e aqui eu vejo que é um relatório diferente. Tá? Então, se eu voltar aqui no meu Power BI, você vai ver que foi adicionado esse relatório, e se eu quiser ver o relatório anterior, ele continua existindo com as barras em azul. Mas o Power BI Serviço, a gente tem uma particularidade que, se eu ver o Workspace e eu vim aqui na exibição linhagem, eu tenho uma forma visual. Eu percebo que eu tenho esse dataset, duas fontes diferentes, e esse único dataset ele alimenta dois relatórios. Aquele próprio nome do dataset, pois ao apertar o botão publicar no Power BI Desktop, ele cria automaticamente tanto o relatório quanto o dataset ou o conjunto de dados, e esse novo relatório que eu acabei de criar. Então, qual que é a beleza? Agora eu posso ter dois times diferentes. Um time produzindo o dataset, da mesma forma com que a gente está acostumado, e um outro time produzindo o relatório. Só uma particularidade que, nesse relatório, enquanto ele está conectado em tempo real, o que a gente tem? A gente tem algumas limitações. Se você perceber aqui do lado esquerdo, a gente perdeu a visualização de dados, pois os dados não estão mais armazenados aqui nessa instância desse PBIX. Eles são diretamente da nuvem. Claro, eu consigo ver esses dados através por exemplo, uma visualização de tabela. Se eu quiser ver todas as colunas de produção NP, eu, por exemplo, posso escolher e colocar aqui. Só uma outra particularidade é que o fato de no dataset eu ter escondido colunas, eu só mostro para o criador do relatório aquelas colunas que eu, dono do modelo, quero e permito que ele mexa e que ele adicione. Tá? Ah, mas então o criador de relatório ele vai ficar 100% de mãos atadas. Não. O criador do relatório ele pode ainda criar novas medidas. Então, por exemplo, deixa eu criar uma nova medida aqui, onde eu divido multiplico o óleo por 1000. Então, eu vou pegar aqui teste e eu vou colocar aqui, por exemplo, o óleo em BPD e multiplicar por 1000. Vamos dizer que faz sentido aqui. E eu poderia colocar essa medida nessa visualização para ter o meu efeito. Ou seja, o criador de relatório ele pode criar novas medidas. O que ele não pode é adicionar novas tabelas no modo Live Connection, no modo conectado em tempo real. Em dezembro de 2020, a Microsoft liberou o modelo composto, onde eu consigo conectar a um dataset externo e, em cima desse dataset externo, eu consiga adicionar outras informações, que, basicamente, a gente tem que garantir que nas nossas opções e configurações, recursos de visualização, a gente tem que garantir que a gente tem esse Direct Query para conjuntos de dados PBI e AS habilitado. Com
esse habilitado e aproveitando a carona, habilitando os parâmetros de campo, que foi outra atualização de maio de 2022, que é fenomenal para esse tipo de abordagem que eu estou ensinando para vocês, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue fazer alterações no modelo. Tanto aqui embaixo, clicando aqui, ou em modelagem, a gente pode habilitar esse botão. Só um lembrete, se você acabou de habilitar aquelas funcionalidades, você vai ter que fechar e abrir novamente o seu Power BI Desktop. Ele vai dar um aviso aqui, e o que é que ele vai fazer? Ele não vai consultar 100% das informações fora, ele vai criar um modelo local. E o que é que esse modelo local faz? Ele nos dá a possibilidade de adicionar novas tabelas. Então eu posso escolher apenas uma ou todas as tabelas desse meu dataset, e em cima disso eu posso criar, por exemplo, esse nosso novo parâmetro de campo. Então se eu vier aqui, novo parâmetro de campos, eu posso selecionar a minha produção ANP. E agora, como eu estou no modo editor, eu tenho disponível todas as colunas, não apenas aquelas colunas visíveis. E, por exemplo, vamos selecionar aqui o nome do estado, a região, a fonte, o óleo em barris por dia e aqui, por exemplo, o produto. Então, ao criar essa tabela de parâmetros, tabela essa que nós temos um vídeo específico aqui no canal que vai a fundo sobre essas particularidades, eu consigo pegar esse parâmetro e alimentar ele diretamente aqui, excluindo todos os outros campos que a gente colocou. Tá? Então, nos dá a flexibilidade de parametrizar e fazer todos aqueles artifícios que o nosso storytelling, a nossa narrativa demanda para um bom relatório. Eu consigo criar um modelo local que permita eu ter esse jogo de cintura e criar a visualização que eu necessite. Apenas uma observação que, para fazer esse tipo de coisa, ou seja, construir um relatório em cima de um modelo do Power BI, a gente tem que ter uma permissão específica nesse dataset, tá? Então, pessoas que são administradores, membros ou contribuidores do Workspace, por padrão, eles podem criar um relatório em cima de um dataset ou de um conjunto de dados do Power BI. Porém, uma pessoa que não é nem admin, nem membro, nem contribuidor desse Workspace, ela tem que ter uma permissão especial. Que permissão é essa? A permissão, deixa eu adicionar aqui o Rui. Que permissão é essa? É a permissão permitir que os destinatários criem conteúdos aos dados associados. Por padrão, a gente tira todas as opções antes de permitir acesso. O que é que ele vai fazer? Ele vai adicionar a pessoa com a permissão apenas de leitura. Porém, você pode adicionar a permissão de build, e essa permissão de build é a necessária para que as pessoas consigam construir o relatório em cima do seu modelo. Tá? Então, ao separar isso, a gente consegue separar dois públicos distintos do Power BI, que são os criadores de relatório, onde, se você for ver todo o espectro de habilidades necessárias, é mais fácil a gente achar uma pessoa com uma aptidão melhor para criar um relatório versus uma pessoa com uma aptidão melhor para criar um modelo, fazer relacionamento, criar expressões DAX. Tá? Então a gente consegue centralizar, alavancar toda essa infraestrutura que o Power BI nos oferece e sempre centralizar as informações de modo que a gente garanta a verdade única. E você, sendo especialista em DAX, que a gente vai ter um curso em breve que a gente vai liberar, que você vai aprender DAX de maneira definitiva, tá? Você é capaz de controlar, fazer um modelo bom o suficiente para que esse modelo sirva de insumo para múltiplos outros relatórios. Você não vai ter que mais ficar preocupado em fazer o relatório que atenda o gerente geral ou fazer o relatório que atenda o determinado coordenador, pois cada um quer ver os dados do seu jeito. Não, você fornece um modelo único e, com certeza, essas pessoas vão ter pessoas habilitadas para criarem um relatório, claro, em cima de um relatório template, né, que você vai dar para eles e fazer as adaptações que agradem
os respectivos gerentes. Porém, sempre garantindo que você, dono do processo que cria o modelo, você vai sempre ser o responsável pelo processo de alimentação, para garantir que os dados sempre estejam mais atuais possíveis, e você vai ser o guardião da metodologia de cálculo, aquelas contas mais complexas que uma pessoa que é muito boa para construir um relatório não vai ser capaz de fazer sozinha, você mata no peito e entrega a medida já pronta para a pessoa utilizar. Mas Renato, eu tenho que separar sempre o meu modelo do relatório? Não, tá? Separar o modelo do relatório ele é muito importante quando você tem um modelo muito grande, com mais de 100 MB ou até perto da casa dos gigabytes, onde se você precisar mexer uma vírgula no relatório para subir essa alteração, leva um tempo muito grande, pois além de fazer a alteração na camada de relatório, você vai subir todos os dados que são pesados. Então, se você tem um modelo com grande volume de dados, você deve separar, porque uma alteração no relatório ela vai ser praticamente instantânea, sem levar muito tempo. Ou se você precisa dessa componente que eu já falei aqui, né? Você precisa reutilizar esse mesmo modelo, que seja para outros relatórios do Power BI, ou mesmo no Analisar Excel, é recomendado a gente ter o modelo separado do relatório. Ou, como eu acabei de falar, se você tem uma necessidade frequente de fazer um ajustezinho no relatório, colocar um callout, alguma coisa, particularidade específica, ou mesmo você construiu com um bookmark que precisa de uma manutenção muito grande em virada de mês, virada de semana, é mais um motivo para você separar o modelo do relatório, pois a alteração do relatório vai ficar independente do modelo e, consequentemente, os reflexos vão ser realizados mais rápidos, né? Quem nunca, aos 49 do segundo tempo, faltando 5 minutos para uma reunião, percebe algum detalhe que tem que ser corrigido. Dessa forma, você vai conseguir corrigir de maneira mais rápida e efetiva. Quando o trabalho for desenvolvido por uma equipe também, tá? Então, em uma equipe a gente tem, primeiro, múltiplas pessoas que podem trabalhar de maneira paralela, e essas múltiplas pessoas, elas podem e provavelmente têm um background diferente. Aquela pessoa com mais propensão a fazer um ETL, uma pessoa com mais propensão a fazer uma modelagem ou construção de uma medida DAX, e aquela pessoa com mais propensão de criar o relatório. Ou se você precisa de configurar uma atualização incremental, que é um detalhe técnico um pouquinho mais avançado, a grande maioria das pessoas de fato não precisam. Se você não precisar de nenhum desses 5 itens, você pode usar um PBX único, que toda vez que você precisar fazer alguma alteração, você publica e você sobrescreve, quer seja o conjunto de dados, ou o dataset, e ou o relatório que está na nuvem, tá? Então, esses são os cenários em que a gente recomenda você separar o modelo do relatório.